Mas depois de tudo isso, qual terapia então seria melhor, a autóloga ou a halogênica? E é bem importante a gente entender que as duas são igualmente importantes e eficazes. A diferença é que para cada tipo de paciente, uma seria melhor. Por exemplo, se o paciente está no estágio mais avançado do câncer, ele não tem muito tempo para ficar esperando até que essas células sejam processadas. Então é mais interessante uma terapia halogênica que já está pronto para esses pacientes quando eles chegam no hospital. Já um paciente que talvez seja mais jovem e que está no estágio mais inicial da doença, talvez valha a pena ele esperar um pouco mais de tempo e utilizar as células próprias dele em uma terapia autóloga. Então, elas são terapias que podem ser complementares também. Por que não, às vezes, tentar tanto utilizar células autólogas quanto células halogênicas no mesmo paciente? Então, as possibilidades são inúmeras. E o maior desafio, então, tem sido desenvolver essas terapias halogênicas. É importante a gente lembrar que hoje na clínica e nos produtos que já existem no mercado para esse tipo de imunoterapia, a única possibilidade são as terapias autólogas. As terapias halogênicas, elas são mais novas e ainda estão sendo estudadas para que elas sejam seguras e eficazes tanto quanto a autóloga. Então, a utilização de diferentes células do sistema imune que não precisam daquela compatibilidade com a molécula de HLA têm sido estudadas, como por exemplo as células NK, os macrófagos e as células T gama delta, que são um tipo de célula T diferente. Falando um pouco mais sobre a célula NK, então a célula NK, o princípio seria o mesmo, uma célula NK é modificada, então quando ela expressa o CAR na sua superfície, ela se torna uma célula NK-CAR. As células NK são interessantes para esse tipo de terapia porque elas têm uma alta capacidade citotóxica. E além disso, essas células não sofrem uma grande expansão dentro do corpo. E por que isso é bom? Imagine que as células T, quando entram no nosso corpo, elas começam a se proliferar muito rapidamente. Quanto mais proliferação dessas células, maior a liberação de citocinas e recrutamento de outras células, e aí o corpo vai ficando mais inflamado, vai aumentando essa resposta inflamatória. E isso pode causar diversos efeitos no paciente, e ele precisa então, no meio desse processo, ser tratado com algumas medicações para que não ocorra a síndrome de liberação de citocinas, que pode ser tão grave e pode até levar a óbito. No caso das células NK, como elas não se proliferam, elas não vão exacerbar tanto essa liberação de citocinas dentro do corpo. E isso é interessante principalmente para aqueles pacientes que estão no estágio mais avançado e que não é tão interessante ficar realizando outros tratamentos nessa fase de terapia. Então vamos entender um pouco mais de como as células NK agem contra os tumores no nosso corpo. Então, o principal mecanismo de citotoxicidade das células NK é a liberação de duas substâncias, as granzimas e as perfurinas. As perfurinas vão ser responsáveis por perturbar a membrana celular do tumor e promover a abertura de poros, para que as granzimas possam entrar na célula e então realizar a lise e a morte dessa célula. Além disso, as células NK liberam diversas citocinas e quimiocinas que vão recrutar outras células do sistema imune, como células T e células dendríticas, para o local do tumor e assim realizar a morte desse tumor.